Vamos então, irmãos, ao Salmo 40, versículo 1. Assim está escrito: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, clamando ao Senhor. Fale ao nosso coração, ministre nesta noite no nosso coração. Que a ministração da palavra hoje venha tocar em cada canto secreto da nossa alma, do nosso coração. Tocar em pontos imperceptíveis àqueles que estão ao nosso redor. Para sarar, Pai, aquilo que só o Senhor pode curar. Para desatar, Pai, aquilo que só o Senhor pode desatar. Tratar conosco, Pai, de uma forma que só o Senhor, Deus de amor, Pai de misericórdia, pode tratar. Ajude-nos, Pai, a sermos cristãos melhores, mais ativos, Pai, mais amorosos, mais semelhantes ao Senhor Jesus. Trate, Pai, com cada um de nós de uma forma especial. Nós repreendemos em nome de Jesus toda a depressão, toda tristeza sem explicação, toda dor que os médicos não encontram a causa. Nós contamos com o Senhor, certos de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Aquele que opera milagres e maravilhas na vida daqueles que creem, confiam e esperam no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, esperei com paciência. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Esperei com paciência. O salmo que acabamos de ler é tão lindo, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. É lindo, é maravilhoso. Aliás, em relação ao versículo, não só este versículo, quanto a demais versículos da Bíblia, é que a parte mais fácil da Bíblia é ler, entender e talvez até guardar de memória alguns desses versículos. A parte que realmente importa, e a que talvez é mais difícil, mais cara para nós, é viver, é crer e viver naquilo que lemos, naquilo que declaramos. Portanto, a gente sabe que esperar é muito bonito, mas não é fácil. Não é. Ninguém aqui é bobo de dizer que esperar é fácil. Vá dizer para uma senhora, uma dona de casa, que espera anos e anos para que o seu marido seja liberto do vício do álcool, que esperar é fácil, para ela continuar esperando com paciência. Vá dizer a um homem que luta pelo seu casamento, está passando por um deserto no seu casamento, de que esperar é fácil. Diga a ele para esperar com paciência. Diga a alguém que lutou muitos e muitos anos por um empreendimento, para ter uma pequena empresa, enfrenta grandes dificuldades, com as portas prestes a fechar, foi traído, foi enganado. Diga a ele, espere com paciência. Isso muitas vezes é muito mais fácil da gente dizer quando tudo vai bem. Agora, a nossa fé testada e provada é justamente quando as coisas não vão bem. Portanto, esse esperar com paciência no Senhor não é válido só para quando tudo acontece conforme o programado. A nossa vida não tem um script escrito por nós. Nós não determinamos todas as coisas que vão nos acontecer, que vão suceder na nossa vida, nem todas as pessoas que vão passar pela nossa vida. Portanto, é muito difícil esperar com paciência depois de um determinado tempo. Mas ainda assim a Bíblia nos diz, não só aqui, mas em outros determinados trechos da palavra, que nós devemos esperar, confiar. E aí é que está o exercício da fé, é tornar isso uma prática e replicar essa prática
O que você dizer a outras pessoas para esperarem com paciência, quando você não tem paciência, fica ainda mais difícil de alguém crer nisso. De que é possível esperar com paciência, de que este é o caminho correto, esperar com paciência. Se você não tem paciência nenhuma, como é que você está dizendo para alguém para esperar com paciência no Senhor? Ou você está dizendo a outras pessoas que você serve na casa do Senhor, que você medita na palavra do Senhor, mas você não tem paciência para esperar nada. No primeiro vento que bate no teu barco, você se desespera, você se esquece de que o Senhor, o nosso Deus, continua no controle de todas as coisas. Nós não podemos vacilar, irmão, dar espaço para a dúvida. Nós não podemos vacilar. Ou nós confiamos, ou nós não confiamos. Ou cremos, ou não cremos. Nós não podemos apenas ser repetidores de palavras, repetidores de sermões. Nós precisamos viver, como disse antes, nós precisamos amadurecer, ter uma fé genuína, maiúscula, que não se abala diante de dificuldades, que não se abala diante de ventos contrários, ministrações contrárias, dificuldades momentâneas. Nós precisamos continuar firmes, não esquecer, quando as coisas não vão bem, de que precisamos esperar no Senhor, confiar no Senhor. É muito ruim, diz um pensador, um escritor, um bispo chamado T.C. Hyland. Ele disse o seguinte: ouçam só que interessante o que ele diz. É muito ruim estar sem dinheiro, ou sem saúde, ou sem teto, ou até sem amigos. Porém, pior ainda é estar sem Cristo. Estar sem Cristo é a pior das misérias, é a pior das fraquezas, é a pior das falências, das deficiências. Estar sem Cristo. É impressionante o número de pessoas que, estando na igreja, tendo dificuldade, tendo algum problema, tendo talvez um problema de relacionamento dentro da igreja, se afastam da igreja. E por consequência, ao se afastar da igreja, com o tempo elas se afastam de Cristo, se afastam da prática da fé genuína, deixam de orar, deixam de jejuar, deixam de clamar, elas se afastam, elas passam a viver sem Cristo. Com o tempo, com o passar do tempo, se esfriam, e ao se esfriar, se afastam de Cristo. Todos nós conhecemos casos assim, pessoas assim. Talvez nós sejamos testemunhas disso, de que talvez isso tenha ocorrido na vida de cada um de nós em algum momento. Nós nos afastamos, nós encantamos com as coisas do mundo, nós passamos a achar graça no mundo, nas coisas do mundo, nas diversões do mundo. Nós trocamos o culto pelo futebol, nós trocamos o culto por um filme, nós trocamos o culto a Deus. O culto é a Deus por tantas outras coisas. Nós trocamos o culto ao soberano, aquele que nos socorre, aquele que é fiel, aquele que ouve o nosso clamor, que ouve a minha voz, identifica a tua voz em meio a bilhões de vozes nesse mundo. Você o abandona, você se afasta. Como disse o irmão Caio aqui durante o louvor, muitas vezes há uma distância entre nós e Deus, portanto, entre nós e a sua vontade. Mas quem se afasta desse relacionamento somos nós. Porque Deus não muda e Ele não se afasta nunca. Ele nunca encolhe a mão, Ele sempre tem a mão estendida para cada um de nós, irmãos. Em nome de Jesus, tenham consciência disso, tenham isso em mente. Está difícil, está complicado, mas espere com paciência no Senhor. Amém? Espere com paciência. Se você anda meio impaciente, você anda meio mala, difícil de tolerar e anda muito sem fé. Tenha paciência. E eu falo disso por experiência própria. Como disse agora há pouco, esperar é difícil. Tem dias que a gente sofre mais, calma. Tem dia que é mais complicado. Mas aí no outro dia, quando as misericórdias do Senhor se renovam, e aí você se lembra: o Senhor me deu mais um dia de presente, glória a Deus. E o que é, Espírito Santo de Deus, que vamos fazer neste dia? Juntos, crendo que a vitória virá. Eu ainda não a vejo, não a contemplo, não a enxergo, nem de longe, mas eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor.
Amém? Tem muita coisa acontecendo agora que você não entende, que é só problema, é só dificuldade, é só peleja, mas lá na frente você vai entender que foi necessário para você chegar a um determinado lugar, a uma determinada situação, a um amadurecimento espiritual, para você entender que o Senhor tem planos para a sua vida e que os planos dele são infinitamente melhores e maiores do que o seu. Amém? Você crê nisso? Em nome de Jesus? Abram aí, por gentileza, a palavra do Senhor em Lucas capítulo 12. Vamos ler mais da palavra. Eu tenho o costume de, quando tenho oportunidade de ministrar a palavra, citar mais versículos, porque acredito mesmo que, lendo a palavra do Senhor, sobra muito pouco para falar. A palavra nos diz, né? Quer ouvir a voz do Senhor, quer revelação do Senhor, está tudo aqui, ó. Só abre sua Bíblia, viu? A palavra do Senhor tem tudo revelado para você. Lucas capítulo 12, versículo 22. Assim está escrito, irmãos. Lucas capítulo 2, versículo 22. Calma, gente. 12, versículo 22. Esperei com paciência, hein? Lucas 12, 22, versículo 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer